Bom, neste último vídeo sobre função quadrática, nós vamos falar do vértice da função quadrática. Então, vértice da parábola da função quadrática. O que é o vértice da parábola? O vértice é esse pontinho aqui localizado bem aqui na voltinha do gráfico, tá? Então, esse ponto é chamado de vértice. Quando a minha parábola estiver voltada para cima, ele vai ser chamado de ponto de mínimo. Ele pode receber este nome ou valor mínimo, qualquer nome que faça relação com o mínimo, porque de fato ele é o menor, ele é o ponto mais baixo aqui desse gráfico, né? E se o meu gráfico estiver voltado para cima, com a concavidade para baixo, o meu vértice estará aqui em cima. E daí, então, ele fica sendo um ponto de máximo, ou qualquer palavra que se relacione com máximo, porque ele será o ponto mais alto do meu gráfico, da minha função. Nós podemos calcular este ponto sem precisar desenhar o gráfico. Então, em geral, vão ter exercícios que vão perguntar qual é, por exemplo, é uma função que determina as vendas de uma empresa. Qual é o valor que ela mais vende, por exemplo? Aí a gente não vai fazer gráfico, a gente vai usar este método para cálculo do vértice, que são essas duas formulazinhas aqui. Então, a coordenada x do vértice, então, o vértice ele vai ser um ponto, e como todo ponto, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. A coordenada x dele vai ser dada por esta fórmula aqui, menos b sobre 2a, a coordenada y menos delta sobre 4a. O mesmo a, b e o c que vai aparecer no delta, aqueles que a gente identifica no começo da função, são os mesmos a, b e c. Portanto, é também só substituir e calcular o valor, não tem segredo nenhum. Então, aqui, um exemplo, uma função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. De novo, primeiro passo que a gente vai fazer é sempre identificar o a, o b e o c, os coeficientes. Coeficiente a é menos 1, coeficiente b é 2, coeficiente c é 3. Feito isso, é só substituir nas fórmulas. Então, aqui no x do vértice, a gente coloca o b, que é 2, aqui em cima, o a, que é menos 1, aqui embaixo, multiplica, divide, deu 1. Fazemos a mesma coisa com o y, menos delta sobre 4a. Aqui a gente temos que nos lembrar, então, delta, p quadrado menos 4 vezes a vezes c da aula passada, do vídeo passado, e fazer a conta aqui e dividir. E depois, 1 e o 4 vão ser as duas coordenadas, 1 a coordenada x, 4 a coordenada y. Tá? Então, e aqui tem um exemplo para a gente fazer junto, só aqui para a gente visualizar. Então, aqui está o vértice desta função. Esse é o gráfico dessa função, menos x quadrado mais 2x mais 3. O vértice está aqui, 1 e 4. Tá? Também observamos aqui as raízes, menos 1 e 3. E o vértice sempre vai estar bem no meio das raízes. Então, vejam que, por exemplo, ele está bem aqui no meio do gráfico, né? Ele fica aqui no que a gente chama de eixo de simetria do gráfico, bem na metade. Então, eu posso também fazer a média das duas raízes e eu vou achar aqui o número. Então, exemplo aqui, determinar as coordenadas do vértice desta parábola aqui. Primeiro passo, A, B, C. Isso facilita a nossa vida sempre anotar aqui no canto. A é menos 5, B é 3, C é menos 1. Próxima coisa, então, agora, vamos escrever aqui as formulazinhas. X do vértice, voltamos lá para ver, menos b sobre 2a, então escrevemos aqui. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá aqui, então a gente escreve aqui menos delta sobre 4a. Agora vamos apenas fazer as substituições. Então aqui o b é 3. Esse menos aqui da frente da fórmula, 2 vezes menos 5, menos 3 sobre menos 10. Então, 3 décimos, porque negativo com negativo ele vai ficar positivo. Aqui embaixo, então, menos, lembrando, delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o b é 3, 3 ao quadrado,
menos 4 vezes o A, que é menos 5, vezes o B, que é menos 1. 4 vezes menos 5. Vou continuar aqui embaixo, que ali acabou o espaço. Então, temos menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes menos 5 dá menos 20, vezes menos, dá 20 positivo, vezes menos 1 dá menos 20. Aqui embaixo, menos 20. Então, nós temos menos 11 sobre menos 20. O menos 11 com menos 20 fica positivo, mas ainda tem esse menos aqui da frente da fração, então ele continua negativo. Menos 11 vinteavos. Então, o nosso vértice ele vai ter coordenadas 3 décimos, que é a coordenada x dele, menos 11 vinteavos, que é a coordenada y dele. A fração poderia ter dado um número natural, não tem problema nenhum. Aqui é um gráfico, são números um pouquinho quebrados aqui. Mas, então, resumindo, vértice, identificar a B e C, substituir nas duas equaçõezinhas aqui. Então, pessoal, toda questão que estiver falando de máximo, ponto de máximo, venda máxima, gasto máximo, mínimo, ponto de mínimo, venda mínima, usou essas palavras que remetem a máximo e mínimo, de praxe, direto, é vértice. Então, não está falando nada, não vai estar falando, vai estar com essas palavras, máximo, mínimo, mais alto, mais baixo, quando que a bola está no ponto mais alto, não sei o que, é vértice. Tá? Então, várias equações aí, a gente vai direto, não vai estar falando, mas várias questões vai ser direto calcular o vértice. E também, assim, cuidado, porque, deixa eu fazer um parênteses aqui, a questão pode me estar perguntando duas coisas. O valor de máximo, faltou o M aqui, ou onde ela atinge o máximo. São coisas diferentes, vejam bem. Desse nosso gráfico aqui, o valor máximo dela é 4, e onde ela atinge o valor máximo? No 1. Notem a diferença disso. Então, quando fala onde atinge o máximo, qual o valor de x que me dá o máximo? Está falando do valor de x. Quando eu falo direto do valor máximo da função como um todo, eu estou falando aqui do y ou do f de x, que seria aqui o 4. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Vários exercícios vão estar vindo ou pedindo a coordenada do vértice, ou pedindo o valor máximo, que daí é o valor do y, ou pedindo, por exemplo, uma função do tempo que eu chutei, que eu joguei uma bolinha para cima. A pergunta pode ser quanto tempo depois ela vai atingir o valor máximo dela. O tempo seria o x daí. Não seria o y seria a altura, né? Então tem que tomar cuidado com a interpretação do problema também. Então, agora vocês podem acabar toda a lista, tá? Vai ter um vídeo de solução, mas esse eu vou segurar um pouquinho para soltar, para dar tempo de vocês tentarem fazer ao máximo, tá? Qualquer dúvida, aí vocês me procurem, que eu tiro as dúvidas de vocês. E é isso aí, valeu!